Vamos ler o tema da mensagem de hoje? Só as irmãs primeiro. Agora você vai voltar-se para a irmã que está do seu lado e fale isso para ela também. Agora nessa ala masculina, os irmãos, vamos falar o tema da mensagem. Da mesma forma, fale para o irmão que está do seu lado. Agora vamos abrir a Bíblia. Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 3. Amém ou misericórdia? Vamos ler então? Bem facinho, né? Logo no início da Bíblia. Vamos ler todos juntos? Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Atos capítulo 7, versículos semelhantes 1 e 3. 1 a 3, aliás. Atos 7, versículos de 1 a 3. Senhor Jesus, sempre invocando o nome do Senhor. Amém, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Vamos ler todos juntos com o Espírito forte, tá? Então lhe perguntou o sumo sacerdote: porventura é isto assim? Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouve. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E lhe disse: sai da tua terra e da tua parentela, e vem para a terra que eu te mostrarei. Senhor Jesus, nessa manhã, nós estamos concluindo essa conferência. Estamos concluindo esse ajuntamento, ao qual nós te louvamos e te agradecemos por cada jovem aqui presente. Obrigado, Senhor, pela presença de todos nós. Muitos anos já têm se passado, mas tu tens nos preservado nesse caminho tão maravilhoso. Ó Senhor, tantos que vieram antes de nós, Senhor, por falta de perseverança, Senhor, ficaram pelo caminho. Mas até aqui tem nos preservado e ajudado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Agradeço por ter trazido cada um desses jovens. Talvez alguns não tinham a menor intenção de estar aqui, mas tu és um Deus soberano. Tu sabes todas as coisas. Tu conduzes com a tua sabedoria todas as coisas. Então nenhum de nós está aqui por acaso. O Senhor nos trouxe aqui porque o Senhor certamente tem um propósito com cada um de nós. Te peço nessa manhã que abra o coração de cada jovem aqui presente, que abra o seu entendimento para compreender, para entender e, acima de tudo, aceitar a tua palavra. Somos apenas teus canais, somos apenas teus vasos, nenhuma honra nós temos. Tudo, Senhor, toda honra e toda glória é para ti, Senhor. Então, usa-nos nessa manhã com essa palavra conclusiva, de maneira que possamos sair daqui claros do seu objetivo para conosco. Abençoa-nos, Senhor, te agradecemos pela tua presença. Acima de tudo, muito obrigado por estar em nosso meio. Muito obrigado por se fazer presente nessa reunião. Senhor Jesus, onde o Senhor está, a paz está presente. Obrigado por essa esfera de muita paz, de muita harmonia, Senhor, de muita alegria.
nosso coração está alegre, nós estamos satisfeitos. Amém. Você está satisfeito por estar aqui? Essa manhã você sente a presença de Deus? Não é que Deus ele está se fazendo presente apenas nessa manhã. Desde o início da conferência que Deus está presente. Talvez nós é que não tenhamos sentido ainda a presença de Deus. Talvez a nossa condição, como chegamos aqui. Mas o bom é que nessa manhã todos nós podemos atestar: Deus está em nosso meio. A sua presença está conosco. Bom, a mensagem dessa manhã, conclusiva, o tema, realmente é uma bênção esse tema. É uma promessa de Deus para cada um de nós. Como é que diz? Vamos ler mais uma vez. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, o título já define muito bem o propósito para o qual Deus nos chamou. Deus nos chamou para que por nosso intermédio toda a terra possa ser abençoada. Nós temos uma história, irmãos. A nossa vida, ela tem uma história antes e depois da cruz. Antes e depois da morte e da ressurreição do Senhor. Antes da morte do Senhor, nós só tínhamos uma opção: viver segundo a inclinação da nossa carne, segundo as inclinações carnais. Mas a morte e ressurreição de Jesus Cristo trouxe para nós uma grande mudança na nossa vida. Hoje, após nós termos crido na morte redentora de Jesus Cristo e termos recebido o Espírito Santo dentro de nós como vida, nós agora, irmãos, temos uma segunda opção: de viver segundo o Espírito. Hoje nós podemos nos inclinar, nós podemos nos voltar ao Espírito. E no Espírito nós temos paz, no Espírito nós temos vida, e no Espírito Deus cumpre o propósito para o qual nós fomos designados. Então, a nossa história é essa. Mas é um fato que a nossa história ela começou bem antes da vinda de Jesus Cristo. E até mesmo antes que existisse o mundo. Porque a Bíblia diz que Deus nos escolheu e nos separou antes da fundação do mundo. Então, antes de formar todas as coisas, Deus já pensava em você. Antes de formar todas as coisas, Deus já lhe via como um meio de abençoar toda a terra. Irmãos e irmãs, vocês são benditos. Vocês são bem-aventurados. Nós somos bem-aventurados. E Deus nos escolheu, independente dos nossos defeitos e falhas, para que por nosso intermédio, essa terra que vive sobre maldição possa receber da parte de Deus a bênção. Diga para o irmão que está do seu lado: você é bendito. Amém. Graças ao Senhor. Voltando a Gênesis capítulo 12, nós vemos que em Gênesis capítulo 12, surgiu um fato, aconteceu algo que mudaria definitivamente a história de uma pessoa e a história de toda a humanidade. O versículo 1 do capítulo 12 registra aqui a aparição de Deus para Abrão. Versículo 1 diz: ora, disse o Senhor a Abrão. Então, se o Senhor estava dizendo algo para Abrão, é porque ele estava aparecendo para esse homem. Sai da tua terra, sai da tua parentela, e sai da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Então, Deus agora aparecia para Abraão, mas fazia para Abraão também agora um chamamento. Aqui fica para nós uma observação. E aí eu quero perguntar para você: Deus apareceu para você nessa conferência?
O que ele disse para você? Porque sempre que Deus aparece, assim como ele fez com Abraão, ele faz com qualquer um para o qual ele se revelar. Ele apareceu para Abraão e fez um chamamento para Abraão. Nessa conferência, Deus fez um chamamento para você? Como vai ser a partir de então o desenrolar desse chamamento? É o que nós precisamos sair daqui claros e bem definidos. Porque eu também tenho a convicção de que Deus apareceu nessa conferência, assim como ele aparece em toda a conferência. Como também tenho a convicção de que ao aparecer, ele falou algo de maneira individual, ou seja, ele falou para cada um de nós. Embora a palavra de Deus ela seja exposta de uma maneira que o coletivo ouve, mas de uma maneira pessoal e individual, Deus também fala. Deus sabe a nossa condição, sabe onde nós estamos, assim como ele sabia da condição de Abraão, sabia onde Abraão se encontrava, com as coisas que ele era envolvido. Mas Deus não estava preocupado com o que ele estava envolvido, de uma certa forma. Porque o que ele estava envolvido e que o impedia de cumprir aquilo que Deus estava designando, por meio da sua fala, por meio da sua aparição, ele ia mudar essa situação. Então Deus apareceu a Abraão, revelou-se para Abraão e fez um chamamento a Abraão. E necessariamente, esse chamamento, para o cumprimento desse chamamento, era necessário que algumas coisas acontecessem. O Senhor, ele fez um chamamento a Abraão, mas deixa eu dizer algo, o Senhor está fazendo um novo chamamento hoje também. Da mesma forma que Deus chamou Abraão e esperava que a partir da reação de Abraão, a história da humanidade ela fosse reescrita, ela fosse mudada, da mesma forma há uma expectativa no coração de Deus também. Você, irmã, gera uma expectativa no coração de Deus. Você, irmão, também gera uma expectativa no coração de Deus. Deus não nos trouxe aqui por acaso. Deus tem planos. Deus tem projetos. Deus tem sonhos. E nós vimos nessa conferência que jovem é aquele que não tem lembranças, mas jovem é aquele que sempre tem sonhos. Os sonhos de Deus precisam ser os nossos sonhos. Isso vai nos manter como Josué e como Caleb. Isso vai nos manter sempre jovens. Hoje eu já vejo. Começa a doer aqui. Começa a doer no joelho. O corpo já começa a dar sinais do envelhecimento. Mas uma coisa eu luto para manter sempre novo dentro de mim. A minha alma, o meu espírito, eu luto sempre para ser nova. Porque se o meu interior ele for sempre novo, o corpo vai se submeter e vai ser subjugado pelo sentimento interior. Então não haverá dificuldade. Mas se interiormente nós envelhecermos, nós vamos acompanhar a curva do declínio do envelhecimento do corpo também. E como é que Deus então vai poder nos usar para o cumprimento do seu propósito? Quando eu estava prestes a me aposentar, todas as pessoas com que eu encontrava, que eram meus companheiros de trabalho, eles diziam assim, meu gerente, meus supervisores, o pessoal que trabalhava nos recursos humanos, diziam, mas rapaz, tu vai se aposentar muito novo. E eu dizia, eu planejei para ser assim. Eu vou me aposentar quando eu ficar velho, que não tenho mais utilidade nenhuma? Deixa eu contar uma coisa para vocês, irmãos. Dia 3 de novembro do ano de 1986, eu assinei um contrato com a Petrobras. Dia 3 de novembro de 1986. No dia que eu assinei aquele contrato, naquela época eu tinha 22 anos. Quando eu assinei aquele contrato, eu tracei um plano e um projeto para a minha vida. Eu já era um cristão naquela época. E o plano que eu tracei foi me aposentar quando eu tivesse o tempo que a lei permite ter para se aposentar. Nem um dia a mais e nem um dia a menos. E assim exatamente eu fiz. Por quê? Porque eu tinha planos, eu tinha um projeto para a minha vida. E eu fiz.
Aquilo foi um momento importante na minha vida. Os momentos importantes, eles são decisivos para o bom andamento da nossa vida e para o cumprimento e para a realização de coisas que nós projetamos. Esse foi um dia importante na minha vida. Teve um dia anterior que foi importante também. Final dos anos 70. Iniciozinho mesmo dos anos 80. Naquela época eu tinha 16 anos. E eu estava concluindo o chamado ginasial, o ginásio naquela época, né? E eu cheguei para meu pai. Eu morava em Macau nessa época, adolescente, né? Saindo da adolescência. E eu cheguei para meu pai, e eu tinha feito um projeto, um planejamento para mim, porque eu queria estudar, eu queria ter uma profissão. Eu não queria ser como a grande maioria dos jovens de minha cidade, que quando chegavam a determinada idade, eles paravam. E a vida deles se resumiam apenas em farras, em bebedices, mas eu não queria aquilo para mim. E eu perguntei para meu pai, eu digo, papai, se eu quiser estudar fora, se eu quiser estudar em Natal, o senhor vai me sustentar? Aí ele disse, com todo prazer eu faço isso, então eu vou estudar. E naquela época então eu me apliquei, estudei. Havia um curso chamado, que era o Protécnico, que era feito, naquela época não era IF, naquela época era ETFERN, Escola Técnica Federal. E quem tinha condições fazia o Protécnico, porque era uma preparação para ingressar. Mas eu não tinha condições. Então o que eu fiz? Aproveitei. Naquela época a educação também ainda era muito boa. As escolas estaduais, os professores das escolas estaduais eram professores das universidades. E então eu aproveitei isso, me apliquei, me dediquei, fiz o exame de seleção e fui aprovado. Então aquele dia, aquela data para mim que eu conversei com meu pai, ela foi muito importante para mim, porque ela teve influência na minha vida. Houveram mais algumas datas que foram importantes na minha vida. Dia 21 de abril do ano de 1988. Foi quando nasceu o meu primeiro filho, Carlos Júnior. Naquele dia, por que essa data é importante? Porque naquele dia eu vi que eu não seria mais a mesma pessoa. Eu estava agora me tornando pai. E era necessário que, como homem, como pai, eu assumisse a responsabilidade e o compromisso de ser um pai. Então a minha vida não foi mais a mesma a partir daquela data. Porque havia agora uma vida confiada a mim. Passou um mês, dia 21 de maio do mesmo ano, outro fato muito marcante na minha vida. Estava eu lendo a Bíblia na calçada de minha casa. Morava lá em Macau, deixa eu ver se eu lembro o endereço, na rua Alecrim, o número era 88 da minha casa. E eu estava lendo a Bíblia, livro de Isaías, e naquela tarde, por volta das 16 horas, a luz brilhou. E eu me converti ao Senhor. Então naquele dia ali, foi uma data também marcante na minha vida. Um mês depois do nascimento de Carlos Júnior, houve outra data marcante. Dia 3 de fevereiro de 1990. Que data é essa? O nascimento do meu segundo filho. Que é hoje, né? Então, exatamente. Hoje Carla está completando o ano. Então eu vi que também a minha responsabilidade como pai, ela ganhou um peso maior. Então, alguns acontecimentos, alguns fatos na nossa vida, eles são marcantes e importantes porque eles influenciam o nosso futuro. 2004, aconteceu um fato marcante também. Em 2004, eu tive uma aparição do Senhor para mim. Naquela época eu já reunia, já era convertido, mas teve uma aparição do Senhor para mim, no ano de 2004. Quantos anos de lá para cá? 15 anos. Então, naquela aparição, a forma como eu vivia a fé, ela mudou. Porque, de uma certa forma, eu vivia como a grande maioria dos irmãos, apenas habituados e acostumados e focados em viver a vida de uma igreja de uma maneira, vou dizer assim, comum, apenas centrado nas reuniões. Mas naquele dia, a partir daquele dia, a minha vida mudou.
Deus apareceu para mim, falou-me de um propósito, e eu me atirei por completo nessa causa do Senhor. E aqui estou hoje. Então, irmãos, quando Deus aparece para nós, alguma coisa Ele quer conosco. 1, 2 e 3 de fevereiro de 2019. Marque essa data, essas datas. A aparição do Deus da glória para você. Deus apareceu para você. E Ele tem algo para nos falar. Aqui, em Gênesis diz: sai da tua terra e vai para a terra. Então, o segundo versículo 2 diz: de ti farei uma grande nação. Mas só vai existir o de ti farei uma grande nação se primeiro existir o sai. Se eu e você não sairmos, Ele não vai fazer. Porque o fazer está condicionado à nossa disposição de sair. Sair de quê? Sair de nós mesmos. Sair da nossa condição de apatia. Sair da nossa condição de indiferença. Sair da nossa condição de misturado e mesclado com o mundo. Sair da nossa condição, e aí você sabe qual é a sua condição. Mas uma coisa eu quero te afirmar nessa manhã: se você sair, Deus vai fazer. Se você sair, Deus vai mudar a sua vida. Então, lá em Atos, existe esse mesmo texto, mas com uma observação. Perceba que aqui em Gênesis ele diz: sai da tua terra e vai. Sai da tua casa e vai. Em Atos, capítulo 7, vamos ver o que diz lá. Capítulo 7, ele diz assim, ó: sai da tua terra, da tua parentela e vem. O que significa para você esse vai e esse vem? O que ele representa para você? Mateus capítulo 28, final do capítulo 28 de Mateus, o Senhor reúne ali seus discípulos, fala da autoridade que foi concedida a ele, e ele agora usa essa autoridade para enviar. Não é assim? E ele diz que vai, façam discípulos, batizem, tal, e ele diz assim: e eis que estou convosco. Então, ele envia, mas ele mesmo também vai junto. Amém? Nunca pense que você está sozinho quando você sai como um enviado para anunciar as boas novas. Deus está com você. Aqui ele diz: vai. Mas lá do outro lado ele já se encontra dizendo: vem. Então significa dizer que para o cumprimento dessa missão, nós também não vamos fazer sozinhos. Até mesmo porque nós não temos a menor condição. Somos limitados, cheios de falhas e defeitos, assim como Abraão também era. Mas o Deus que chamou, Ele se responsabiliza pelo cumprimento dessa missão. Ele vai trabalhando. Então, se Ele te manda aí, não se preocupe, Ele vai estar do outro lado dizendo: vem. Nós não estamos sozinhos. Mas para que isso aconteça, irmão, nós precisamos sair da nossa condição antiga, para que Deus possa nos introduzir em uma nova condição. Até essa conferência, certamente nós tínhamos uma visão. Mas a partir dessa conferência, como os irmãos que vieram aqui antes de mim já falaram, Deus está nos dando algo novo. E um algo novo, por exemplo, que nós vimos aqui os irmãos testemunhando ontem à tarde, é esse programa, o projeto aí, como é que chama? Avança Jovem. Hoje, pela manhã, eu acordei um pouco mais cedo e fui orar ao Senhor. E Deus me fez perceber uma coisa. Na verdade, quando Deus Ele quer causar mudanças, Ele quer provocar mudança, Ele vai usar qualquer um de nós aqui.
Ele não vai usar pessoas externas, mas Ele vai usar os seus filhos. Aqueles que estiverem dispostos a serem usados por Ele, e estiverem numa condição também adequada para serem usados, podem ter certeza, Ele vai levantar e vai usar. Como o exemplo do Avança Jovens. Quem diria? Cadê os irmãos lá do São Luís? Vocês imaginaram que um dia Deus ia tornar tão grandioso algo tão pequeno que vocês viram? Ou seja, como eles mesmos mostraram aqui, um acontecimento com 26 jovens lá no interior do Maranhão, foi na capital, né? Lá em São Luís, capital lá. A partir dali, percebam, ontem foi citado quantos estados? Foi citado Piauí, foi citado Paraná, foi citado Moçambique, foi citado Pará e foi citado Paraguai e eu acho que Argentina também. Vocês já imaginaram? Vocês imaginavam que um dia fossem tomar essa amplitude? Então, diante desses fatos, nós vimos os apóstolos, Pedro e Esdras, eles ficaram muito impressionados com isso. E o que eles têm nos encorajado hoje, também, aos jovens, sobre nossa responsabilidade, é que andem nesse mesmo caminho. Irmãos, Abraão, ele obedeceu ao falar de Deus. E por obedecer ao falar de Deus, é que nós estamos aqui nessa reunião hoje. Essa frase aqui se cumpriu na vida dele. Mas essa frase aqui precisa voltar a se cumprir na minha e na sua vida também. Precisamos ter o sentimento nessa manhã, orar. Senhor, se o Senhor fez isso com Abraão, se isso já aconteceu com Abraão, há tantos anos atrás, Senhor, faça acontecer de novo hoje. E que faça acontecer, não é com aquele irmão ou com aquela irmã, Senhor, faça acontecer comigo. Que assim como o Senhor fez com Abraão, o Senhor faça comigo também. Que eu possa ser uma bênção. Que eu possa usar minhas mãos para outras mãos abençoar. Vocês dizem amém? Então, da mesma forma que Deus apareceu para Abraão, Deus quer aparecer para você hoje. Agora saiba de uma coisa. A aparição de Deus traz trabalho para nós. Traz trabalho, porém, traz prazer, alegria e satisfação. Eu falei desses acontecimentos, dessas minhas experiências, desses pontos em que eu exemplifiquei aqui na minha vida. O que me trouxe maior alegria, o que me trouxe maior prazer, maior satisfação, foi aquele que aconteceu no dia 21 de maio, que foi o dia em que eu encontrei o Senhor. 30 anos já se passaram, mas eu digo para vocês, o prazer e a alegria ainda é a mesma. Ainda tenho a mesma alegria de servir ao Senhor. Mesmo prazer de servir ao Senhor. Cada vez que eu saio para cumprir a comissão que Deus me confiou, creio numa coisa, eu saio alegre. Eu não saio como quem vai rangendo os dentes. Ah, se eu pudesse eu ficava em casa. Não, pelo contrário. Se eu pudesse, a minha vida não era em casa, era sempre fora, andando, visitando as igrejas, cuidando dos irmãos. Mas ainda não dá para ser assim, mas logo mais será. Então, irmãos, quando Deus aparece, Ele dá para nós uma comissão. E nós, como jovens, nesse tempo presente, temos que atentar ao chamamento de Deus hoje. Abra sua Bíblia no capítulo 18 de Apocalipse, por favor. Capítulo 18 de Apocalipse, invocando o Senhor. É isso aí, Emerson. Senhor Jesus, amém. Vou ler aqui. Depois dessas coisas,
Vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Grave esse versículo, grave as palavras desse versículo. São palavras chocantes, não são? Não são palavras que impressionam? Vamos ler de novo esse versículo, agora eu queria que vocês lessem comigo. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou... Que mais? Que mais? 3. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. 4. Ouvi outra voz do céu dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados. Só até aí. Não, 5, lê o 5. Até os céus. E Deus se lembrou dos atos iníquos. A terra inteira está corrompida. Jobson citou aqui vários exemplos. Nós carregamos em nosso organismo, em nosso corpo físico, as consequências da corrupção e da contaminação que há nos alimentos. Toda a terra está corrompida. Os homens estão corrompidos. Todos são corruptos. Humanamente falando, não há nenhuma esperança para eles. A única esperança para o homem, para a humanidade, está em Deus. A terra está amaldiçoada. A terra é habitada por demônios. São seres que nós não enxergamos. São seres que nós não vemos. Mas são seres que existem. E que muitas vezes nos conduzem, nos levam a ter um viver inadequado para um cristão. Então o chamamento de Deus aqui é para que nós possamos sair do mundo. Irmãos, o mundo é morada de demônios. O mundo é mau. O mundo é perverso. O mundo odiou o Criador dos céus e da terra. Você acha que o mundo também não te odeia? Mas por que nós amamos tanto esse mundo? Por que nós ainda nos envolvemos tanto com as coisas desse mundo? Porque ele, liderado por um anjo rebelde, está articulado para que nós vivamos presos a ele. Mas, irmão, Jesus Cristo, ele veio, ele morreu por nós para nos desarraigar desse mundo perverso. Jesus Cristo pode ajudar você e pode ajudar a mim a tirar as raízes desse mundo perverso. Nós não somos daqui. Nossa pátria não é terrena. Não lute por uma pátria falida. Não lute por um barco, como o Jobson citou, que está afundando. Não tem conserto. Não tem material no mundo que tape o rombo, o buraco que há no casco dessa embarcação. Mas a salvação para mim e para você. Nós temos um nome pelo qual nós podemos chamar. E ele é socorro certo. Cada vez que nós invocamos esse nome, nós experimentamos a salvação, nós experimentamos o socorro. Então, essa grande Babilônia aqui, ela representa esse mundo.
estávamos tendo comunhão. O termo mundo é um termo muito geral. Mas o que representa esse mundo para você? Nós sabemos que o mundo ele é um sistema muito bem articulado, muito bem organizado, cheio de departamentos, cheio de setores, os quais cada um visa alcançar e atingir alguém. Seu mundo pode ser seus estudos. Não estou dizendo aqui agora que você vai ter que abandonar seus estudos, não se trata disso. Mas no momento que os seus estudos se tornarem mais importantes para você do que a comissão que Deus veio, tornou-se o seu mundo. Seu trabalho pode ser o seu mundo. Suas atividades pode ser o seu mundo. Porque geralmente quando se fala de mundo, nós temos a tendência de associar geralmente apenas a coisas pecaminosas. E é pecado isso. Mas nós associamos a coisas escandalosas, a comportamentos que são reprováveis. Mas existe uma série de coisas que não são reprováveis, que são legítimas e que são boas, mas que também podem se construir no nosso mundo. É como a idolatria que foi falado aqui. A idolatria, quando se fala de ídolos, geralmente nós associamos aqueles bonecos que as pessoas carregam naqueles altares, andando pelas ruas. Geralmente nós associamos idolatria àqueles. Mas a idolatria são muitas coisas que podem estar no nosso coração. Coisas às quais nós nos apegamos e tiram de nós um lugar que por direito em nosso coração pertence a Deus. Então isso pode se tornar um ídolo. Os irmãos que estão servindo aqui na música, não necessariamente é a situação deles, mas pode ser que o objetivo deles não seja nem conduzir a igreja ao louvor, mas pode ser que seja eles demonstrarem aqui as suas habilidades, e eu vou porque eu vou mostrar as minhas habilidades. Isso pode ser um ídolo na sua vida, porque isso torna você mais evidente do que Deus. Então o mundo, ele tem um significado muito amplo, mas Deus, ele quer nos desarraigar e nos tirar do mundo. Tirar do mundo de que sentido? De não estar preso a ele, de não estar subjugado por ele. Lá em João, é relatado uma oração que o Senhor fez. Primeiro ele falou que estávamos no mundo, mas ele fez uma oração. Ele fez uma oração ao Pai, ele intercedeu por todos aqueles que estariam no mundo. Então, se Jesus mesmo fez uma oração ao Pai, intercedendo por aqueles que aqui estariam, é porque a coisa é séria. E o Senhor diz assim: eu não peço que tirem ele do mundo, não. Agora eu peço uma coisa: livre eles do mal. Livre-os do mal. Então, o mundo, irmãos, é mau. O mundo é perverso. Há seres malignos, há seres cruéis, que nós não vemos, mas que eles estão por aí. E que eles nos iludem. E que o propósito dele é nos desviar do caminho do Senhor. Nós não temos tempo, muito tempo mais, aqui nessa terra. O tempo que nos resta precisa ser totalmente voltado para o cumprimento da vontade de Deus. Os que casam precisam viver aqui como se não fossem casados. Os que compram, como se não comprassem. Ou seja, essas coisas não podem tomar o nosso coração. Nosso coração precisa pertencer única e exclusivamente ao nosso Senhor. Você diz amém a isso? Me responda uma coisa, responda para você. Se você permanecer no mundo, você vai conseguir se livrar da influência desses seres do mal? Não tem como. Por que então? Claro que nós carregamos uma natureza pecaminosa no nosso ser, mas por que constantemente, às vezes nos pegamos sempre pecando, sempre cometemos os mesmos erros, sempre cometendo as mesmas falhas? Por quê? Por que será?
Nós não temos dentro de nós uma vida santa, uma vida que não peca, mas por que nós pecamos? Não podemos esquecer que nós carregamos conosco ainda uma natureza que tem herança em Satanás. Eu não gosto de usar essa expressão. Geralmente eu falo uma natureza maligna, uma natureza do mal. Mas nós temos que ficar claros de uma coisa. A natureza do velho homem é a própria natureza que carrega, que traz o DNA de Satanás. E esse ser só sabe fazer uma coisa: pecar. Só sabe fazer uma coisa: ser contra Deus, ser rebelde, não ser submissos. Essa natureza. Mas sabe, eu desfruto muito da exclamação do apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Romanos, quando ele diz: graças a Deus, a Jesus Cristo. Porque foi num momento desse de conflito que Paulo exclamou. Porque ele via no seu ser a ação dessa natureza. Ele via no seu ser a ação da natureza caída, da natureza satânica. O que ele queria fazer de bem, ele não conseguia. Mas o mal que ele não desejava, era esse que ele fazia. Paulo queria se desvincular, se desligar do mundo, mas continuava preso ao mundo. Usando esses termos. Mas o apóstolo Paulo disse: graças a Deus por Jesus Cristo. Irmãos, dê um graças a Deus por Jesus Cristo. O mundo pode ficar para trás, graças a Deus por Jesus Cristo. Nós podemos ser livres da ação desses demônios, desses seres do mal, dos principados e das potestades, por meio de Jesus Cristo. Agora, irmão, nós carregamos conosco também uma vida santa. Nós temos conosco uma vida que não peca. Nós temos conosco uma vida que agrada a Deus. E nós podemos viver por essa vida. Você diz amém a isso? Então, o mundo é tudo isso. É 2 Coríntios, por favor. Abra aí 2 Coríntios, capítulo 6. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, nos abençoa nessa manhã, Senhor. Ó Pai, nos impressiona nessa manhã, Senhor. Que a Tua palavra possa operar libertação em nós nessa manhã. Livra-nos do mundo, Senhor. Irmãos, ore com o irmão que está do seu lado, por libertação das coisas do mundo. Por favor. Senhor, nós temos pouca força. Senhor, nós somos fracos. Nessa manhã nós queremos declarar, nós reconhecemos a nossa fragilidade. Senhor, nós reconhecemos que somos mortais. Ó Senhor Jesus, mas o Teu nome tem sido para nós uma fortaleza. Senhor, escuta a oração que foi feita aqui nesse lugar, nessa manhã. Que esse exército aqui presente possa ser um exército livre de toda e qualquer acusação. Possa ser um exército livre das atrações pelas coisas do mundo. Senhor Jesus, hoje, dia 3 de fevereiro do ano de 2019, a Tua aparição pode mudar a vida de cada um desses presentes. Eu oro a Ti nessa manhã. Senhor Jesus, aparece e muda cada um desses jovens. Ajuda-os a abandonar as coisas velhas, as coisas antigas, terem as mãos livres para receber o que é novo e vem de Ti. Senhor Jesus, amém. 2 Coríntios capítulo 6, a partir do versículo 14 diz assim:
Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Deixa eu só fazer uma pergunta. Tem alguém que foi convidado, que veio para essa conferência, que veio como convidado e que não tem experiência com o Senhor, que ainda não creu, não recebeu o Senhor? Tem alguém aqui nesse auditório assim? Se tiver, por favor, só levante a mão para mim saber quem é. Graças a Deus. Então todo mundo aqui é crente. Diga assim: eu sou crente. Então não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto, prestem atenção, irmãos, tenha cuidado com suas amizades. Tenha cuidado com as suas amizades. Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Então, esse texto, os versículos que nós estamos lendo, eles são bem claros. Qualquer contato desse, seu com a iniquidade, qualquer contato nosso com os incrédulos, pode trazer problema para o cumprimento da nossa missão. Nós temos muitos amigos incrédulos. Conversamos com eles. A nossa conversa com ele deve ser para isso aqui, ó. Para abençoá-los. Nunca para conversas vãs. Nunca para conversas torpes. Ao nos aproximar de tais pessoas, a nossa boca deve abrir e jorrar para eles um rio de vida. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Foi para esse propósito que Deus nos chamou. E o último versículo, que é o 16, diz que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos. Porque nós somos santuários do Deus vivente, como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Nós somos o povo de Deus. Diga isso: eu sou o povo de Deus. Por isso, vocês são o povo de Deus? Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos recebereis. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então, a aparição de Deus, como nós falamos, traz um chamamento, mas esse chamamento também traz consigo certas exigências. Sempre que Deus fala, sempre que Deus aparece para nós, sempre que Deus fala, é com um propósito: é de gerar sentimento de consagração em nós. Maria, mãe de Jesus, veio alguém enviado de Deus e trouxe um recado para aquela mulher. E o projeto de Deus, o sonho de Deus, foi exposto para Maria. Maria não pensou duas vezes, que se cumpra em mim conforme a tua vontade, a tua palavra. Então, irmãos, a palavra de Deus, ela tem o poder, a capacidade de gerar em nós o sentimento de consagração. Nós vamos falar um pouco disso mais adiante. Deus apareceu para Abraão, mas Deus não apareceu só uma vez. Deus foi aparecendo. E Abraão abandonava as coisas antigas. E Abraão abandonou a sua parentela. E Abraão abandonou a casa de seu pai. E Abraão foi andando em direção à terra de Canaã, que era a promessa de Deus. Então, irmãos, quando Deus aparecer para você,
Renda-se à aparição do Senhor. Renda-se, cumpra-se, Senhor, em mim, conforme a tua palavra. Diga isso para Ele. Então nós precisamos deixar essas coisas impuras. Tiago, ontem eu estava lendo Tiago e finalzinho do versículo 27 do capítulo 1 é bem interessante, eu achei muito precioso. Capítulo 1, versículo 27 diz assim, ó: a religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Aí ele diz mais: e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. O objetivo do mundo é contaminar a mim e a você e nos tornar pessoas inúteis para a missão que Deus nos confiou. O pecado, de uma certa forma, é fácil lidar com o pecado. Porque pequei, reconheço que pequei, reconheço que o meu ato feriu a Deus, pode ter ferido aos irmãos também, mas eu sei como lidar com ele. Senhor, primeira coisa, eu reconheço que eu errei. Me perdoe, Senhor. E me lave, me purifique dessa culpa, me lave com o seu sangue. Irmãos, é imediato, Deus lidou com a situação. No entanto, a contaminação com o mundo não se trata com facilidade. O mundo, ele é como um papel, não é nem mais pega mosca, tem uns papel mais potentes hoje que pega até rato, até as ratazanas grandes. É como aquele papel, o mundo. Você toca no mundo, aí você fica grudado nele. Um exemplo bem prático, vamos para um exemplo prático. Você entra lá no YouTube hoje. Rapaz, para essa garotada aqui, gostava muito de futebol. Pode ser que ainda goste. Aí, Roberto Reis, vou pegar aqui Roberto Reis. 1980, a decisão do Campeonato Carioca foi quem? Fluminense quem? Então, não, mas vou pegar outro ano, vamos pegar mais anos. 83, 84, quem foi campeão? 84. Pronto. Roberto Reis, por acaso, entrando no YouTube, aí estava lá, decisão do Campeonato Brasileiro de 1984, Fluminense e Vasco. Fluminense ganhou 1-0, gol de Edinho. Estou sabendo disso porque eu também sou tricolor, tá? Mas aí Roberto Reis entra lá no YouTube e vê um vídeo da decisão do Campeonato Brasileiro de 1984. Automaticamente, aquele negocinho sabido lá chamado YouTube, ele já sabe que ele foi atrás daquele assunto. Automaticamente ele já relaciona aqui um monte de vídeos relacionado àquilo. Aí vai trazer um monte de decisões as quais o Fluminense estava envolvidas. Aí Roberto Reis viu a primeira, opa, tem mais uma, e vai vendo, e vai vendo. Aí vai ver aquela em que o Fluminense ganhou do Flamengo com um gol de barriga de Renato, lembra? Aí dessa forma vai impregnando. Ele vai sendo tomado por aquilo. Das 16 até as 18 horas, Roberto muito empolgado, só o que ele assistiu. Aí chegou a hora de ir para a reunião. Vai desfrutar na reunião para tu ver uma coisa? Não consegue. Senhor, me perdoe, me lave com o seu sangue. Não funciona. Porque entrou, impregnou. E isso é com qualquer coisa. Irmãs, eu sei que vocês assistem novelas, eu vou trazer esse assunto aqui à tona. É fácil você se livrar do guardião, como é o nome? O último guardião não, como é o nome? Hã? Pois é, esse negócio aí. Por favor, vamos baixar os ânimos. Eu quero usar exemplos o mais prático possível para mostrar como é que o mundo atua. É fácil vocês se livrarem. Você assiste a novela que terminou, está terminando. Diz, olha, eu só vou assistir essa, a próxima eu não assisto. Só que, quando termina a novela,
geralmente ele já bota um pedacinho da próxima. Fisgou vocês. Aí você vai tocando e não se liberta com facilidade. E isso tem um efeito muito negativo na nossa vida, porque a gente quer avançar, a gente quer ler a Bíblia, a gente quer ler o alimento diário, a gente quer ter contato, quer orar, mas não consegue. Porque existe uma outra natureza alimentada e suprida dentro de nós, que é contrária à natureza de Deus. É assim que as coisas funcionam. Músicas. Os irmãos brincam comigo. Antes de eu crer, eu gostava muito de música. Muito mesmo. Eles sabem. De 88 para trás, até os anos 60, eu nasci em 65. Talvez algumas até dos anos 50. Se você perguntar, arrisca eu acertar. O nome, cantor, tudo. Talvez até o ano. Porque eu gostava de música. Eu respirava música. Eu bebia música. Não me pergunte nada dos anos aqui, depois de eu me converti para frente. Ano 2000, ano 90. Não me pergunte que eu não sei. O que eu sei é porque eu vejo aí na televisão alguma coisa assim. Então essas coisas estão aqui dentro. E para elas despertarem, é um estalar de dedos. Entendeu? E para se livrar, irmão, é terrível. Porque elas roubam de nós o que temos de mais precioso, que é a disposição e a vontade para buscar as coisas de Deus. Por isso que o Senhor diz, eu peço que livre do mal. Irmãos, o mundo é mau. Os seres que estão no mundo são maus, são perversos. Se eles puderem, eles vão acabar comigo e com você. Mas literalmente acabar. Gálatas capítulo 1. Versículo 3 diz: graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, vírgula, uma pequena pausa, vírgula, o qual se entregou, presta atenção no sacrifício que Jesus fez, e qual foi a razão desse sacrifício, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Qual é a vontade de nosso Deus e Pai? É nos desarraigar. Você diz amém para a vontade de Deus para você? Mas você quer que Ele tire você do mundo? Quer que Ele tire as suas raízes de onde elas estão postas hoje? Amém. Efésios capítulo 6, versículo 12. Próximo livro da Bíblia. Efésios 6, 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas é contra quem, irmãos? Por favor, leiam. Contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões. Se você soubesse que tem um ambiente ali, vamos imaginar que nós estivéssemos fora desse auditório. Nos parques de diversão, não tem aquelas casas de terror, né? Que é cheia de... Eu nunca entrei no negócio daquele, não. Cheio de esculhambação lá, de caveira, de... Quando as pessoas, eles entram naqueles carrinhos, ou seja, quando ele adentra ali, ele vai ter fortes emoções lá dentro. Susto. Porque vão aparecer, vão surgir do nada, coisas feias, coisas tenebrosas, coisas horríveis. Se você soubesse que lá fora, quando você saísse daqui e fosse para a sua casa, existisse um ambiente assim, me responda, você ia para esse ambiente? Não, nós não iríamos. Mas esse ambiente existe? E ele é real? Como diz aqui, eu vou ler de novo.
A nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores. Existem seres dominadores. Deus nos criou, nos deu vida, não para ser dominado, mas para dominar. Diga para o irmão que está do seu lado: Deus lhe criou para você dominar. E não ser dominado. E sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Que Deus tenha misericórdia de nós. Nós temos um desafio, irmãos. Nosso desafio é ser uma bênção. Jobson ontem falou da importância, da necessidade da santificação. Nós somos santos. Não aceite que ninguém diga o contrário, que você não é santo. Você é santo. Eu sou santo. Nós somos santos. Mas você sabe que ser santo é porque é ser separado. Então nós somos separados. Por isso que nós somos santos. Mas existe um processo. Somos santos porque fomos separados. E Deus nos separou com um objetivo. Deus nos separou com um alvo. A santificação deve ser algo que está no nosso coração. De uma certa forma, posicionalmente falando, Deus já fez isso por nós. Mas existe algo chamado disposicionalmente, que, como o nome já sugere tudo, é algo que depende também, que está envolvido com a nossa disposição. Nós precisamos desenvolver essa santificação. Santificação, ser santo, viver em santidade, em santificação, não é uma mudança comportamental. Se prega hoje, mudança comportamental. E todos nós podemos até mudar os nossos comportamentos. Muitos de nós já temos um bom comportamento porque recebemos essa orientação, essa educação dos nossos pais. Por exemplo, está aqui sendo traduzido a palavra para essas irmãs que estão aqui, de Libras. Meus pais me ensinaram que quando duas pessoas estivessem conversando, eu não deveria passar no meio. Vocês aprenderam isso também? Mas eu vejo tanto isso aqui. Então, existem coisas que são comportamentais que nós podemos fazer, que nós podemos aprender, independente de Deus. Mas a santificação, só Deus pode fazer operar em nós. Porque a santificação, eu vou definir assim, é o processo da infusão dos elementos santos, que são da própria natureza de Deus. Então, quanto mais contato eu tiver com Deus, mais esses elementos vão ser infundidos em mim. Então, para que haja o processo de santificação, a primeira coisa, temos que desenvolver uma vida com Deus. Temos que desenvolver essa relação com Deus. Porque caso contrário, nós não vamos conseguir. Então, nós temos esse desafio, que é ser uma bênção. E o processo passa por 3 fases. Nós já falamos, mas só para lembrar. O primeiro deles é partir. Partiu Abraão. Para ser uma bênção, Abraão teve que partir. E eu não vou ler os versículos, está lá no capítulo 12, o versículo é o 4 de Gênesis, certo? Então, Abraão partiu. Nós temos que partir. Partir de onde nós estamos. E entenda, não estou dizendo que você vai ter que deixar a sua cidade. Se Deus lhe der essa visão e comissão, vá. Mas partir principalmente da condição que nos encontramos. Partir principalmente do estado que nós estamos. Deixar para trás as coisas que nos impedem do cumprimento
da vontade de Deus na nossa vida. Esse é o primeiro item. O segundo item, ter uma vida de altar e tenda. Nós vamos entrar aqui um pouco. Gênesis capítulo 12, por favor. Por que eu preciso ter uma vida de altar e uma vida de tenda? Afinal, o que representa isso? Gênesis 12 diz assim, versículo a partir do 7. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência essa terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Versículo 8. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Do versículo 1 até o versículo 9, se você for olhar aí, você vai ver Abraão se movendo. Mas nessa movimentação de Abraão, nesses versículos que nós lemos aqui, ele ia armando a sua tenda, ele edificava um altar e armava a tenda. Cada vez que ele se movimentava, a primeira coisa que ele fazia, um altar. O que significa altar? O altar é um lugar de consagração. É fácil se consagrar? Primeira coisa, pegar o exemplo de um animal. Esse povo aqui criava gado, criava ovelhas, criavam camelos, criavam várias espécies de animais. Mas vai que Abraão precisava fazer um sacrifício, consagrar ao Senhor algo. Ia lá no campo, aí via, olhava aquele gado lá, aquele boi, o boi mais perfeito, é esse daqui. Mas esse animal, antes ele estava lá no campo, e a única utilidade dele talvez fosse ser colocado um arado nele, e ele ia arrastar aquele arado para cortar a terra. Ou talvez conduzir uma carroça, quando ele estava lá. Mas no momento que foi decidido tirá-lo de lá para sacrificá-lo, ele agora passou a ter uma outra função. Ele não mais ia puxar carroças, ele não mais ia puxar arados. Ele agora ia ser sacrificado, consagrado, para subir após ser consumido pelo fogo como um aroma agradável a Deus. Consagração implica em ser queimado. Subir no altar, irmãos, queima os pés, porque tem fogo lá embaixo. Agora, qual é o grande benefício de subir no altar e experimentar esse fogo? É que as impurezas vão sendo todas eliminadas. E quanto mais impureza, mais utilidade para Deus, mais ele vai receber aquilo como um aroma agradável. Então, Abraão, por que Abraão edificava um altar? Porque no altar ele tinha comunhão com Deus. No altar ele recebia a orientação de Deus. Na sua primeira aparição, Abraão, vem, sai da tua casa e eu vou te mostrar para onde você deve ir. Imagina se Deus só tivesse feito essa aparição, e afinal, como era que Abraão ia se deslocar? Como ele ia chegar, como ele ia alcançar o seu objetivo, se Deus não voltasse para ele e falasse para ele: irmãos e irmãs, edifiquem um altar na vida de vocês todos os dias. Então, o altar representa consagração. E no altar nós recebemos a direção de Deus. Junto com Abraão, ele levou alguém. Levou quem? Ló. Não há registro de que Ló edificava altares. Mas assim como Abraão, há registro que ele também tinha as suas tendas. Abraão, por edificar altar, ele movia as suas tendas na direção do cumprimento do propósito de Deus. Ló, por não ter altar, ele mesmo definiu o rumo e o destino de sua vida. E onde ele foi parar? Percebe agora a importância de um altar edificado na nossa vida? É no altar que recebemos a direção.
é no altar que Deus nos conduz. E acima de tudo, é no altar que nós recebemos palavras que produzem fé. Tendas, por exemplo, ele tem o seu significado. Tendas aqui, por exemplo, o que é mais fácil você conduzir? Imagine uma casa com alicerce sendo edificada aqui, para você habitar. E aqui uma tenda. O que é mais fácil para você mover? A casa ou a tenda? Então a tenda está desprendida, você não é preso a nada. Então ter esse viver de tenda, como falamos anteriormente, significa dizer também que nós não temos raízes nesse mundo, que nós não somos presos a nada. Para onde Deus nos mandar, nós vamos. Para onde Deus mandar, nós iremos. Hebreus capítulo 11. Vocês suportam um pouquinho mais? Está bem pertinho já, tá? Sei que a ansiedade de ir embora talvez já seja grande, mas espera só um pouquinho. Capítulo 11 de Hebreus, versículo 9 e 10 diz assim: pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e a tenda não tem fundamentos. Mas a cidade que Deus está preparando, ela tem fundamentos. Então, se eu tiver algo aqui hoje, que tem raízes, que tem fundamento aqui nesse mundo, já sabe que vai me impedir de eu herdar essa que não tem, que tem fundamentos. Senhor Jesus, Deus tem nos dado hoje a sua palavra profética. O altar é para manter sempre acesa, é para manter fresca essa palavra profética, a palavra que nos traz direção. Moisés também edificava altar. Josué também edificava altar. Davi também edificava altar. Todos aqueles que foram chamados por Deus e deles receberam a comissão, não cumpriram essa comissão apartados da vida de altar. Não tem como. Nessa época, o altar era físico. Mas hoje, irmãos, para onde nós vamos, nós carregamos conosco esse altar. O altar hoje está onde? Em nosso espírito. Esse altar está em nosso espírito. Nos momentos de dúvidas, nos momentos em que você não sabe que direção tomar, irmãos, ajoelha-se diante desse altar: Senhor, me dá a tua direção. Não tente andar no mundo sem consultar o altar. Você vai parar em Sodoma. E você vai se misturar com aquilo que talvez você não queira, mas a sua atitude está conduzindo você para... Se fala muito, os irmãos que vieram aqui ontem à tarde, que, por exemplo, é difícil confiar alguma coisa jovem, porque talvez não tenha responsabilidade, eles não terminam o que começam a fazer. Mas eu vou dizer uma coisa nessa manhã. Eu confio nos jovens. Mas eu confio nos jovens porque Deus está dentro deles. E vocês podem tudo. Entenda o que eu estou querendo dizer. Vocês podem conseguir cumprir os objetivos e propósitos de Deus. Por quê? Porque Ele mesmo está dentro de vocês. Um dia, Deus proclamou uma frase. E aquela frase, naquela época, foi no sentido negativo. Os homens se uniram e decidiram edificar uma torre para chegar até os céus e, por meio desse monumento, tornar grande o nome do próprio homem. Aí Deus olhou para a terra e Ele disse assim: vai ser difícil agora, porque eles se tornaram um. E o que eles intentarem fazer, eles vão conseguir. Deus não disse isso? A solução de Deus
para acabar com esse propósito foi confundir a fala entre eles. E aí, eu imagino naquela torre, passa aí tijolo, o cara mandava massa, passa aí massa, ele jogava uma ferramenta, ninguém se entendia mais. Irmãos, há uma esperança no meu coração, grande, e eu creio nisso, que Deus ele vai olhar para nós, e Ele vai dizer assim, mas de agora de uma maneira positiva, ninguém vai impedir mais eles. Eles agora são um no propósito, e o que eles intentarem fazer, eles vão conseguir. Essa terra que está desassolada, ela agora vai ser abençoada. Essas cidades que faltam conquistar, agora eles vão conquistar. Vocês dizem amém a isso no coração de Deus? Nós precisamos abandonar o Egito. Para concluir, Gênesis 13. Senhor Jesus. Prepara aqueles 2 slides, tá? Saiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher, e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez a sua jornada do Neguebe até Betel, até ao lugar onde primeiro estivera sua tenda entre Betel e Ai. 4. Até ao lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abraão invocou o nome do Senhor. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Pode ser que até algum tempo você tivesse a prática de ter uma vida de altar e perdeu essa prática. Deixa eu dizer uma coisa para você, não se condene. Volte até onde você parou e recomece. Volte até o altar, invoque o nome do Senhor e recomece essa vida novamente. Até mesmo porque nós temos uma missão. No final do ano passado, Pedro, juntamente com Esdras, os nossos apóstolos, eles compartilharam no grupo dos cooperadores aquela que seria a nossa missão para 2019. Que seria a nossa missão, na verdade, a partir de então. E eu digo a vocês, aquilo comoveu muito o meu coração. E se é uma coisa que, não vou dizer diariamente, mas praticamente diária, de forma diária, eu olho essa missão. Bota aí a primeira, por favor. Dá para vocês lerem? Vamos ler juntos? Todos devemos trabalhar para o surgimento do filho varão nas igrejas. Isto é, ajudar os irmãos a saírem de um viver infantil, de críticas, invejas, competições e de ressentimentos para um viver humano elevado, suportando uns aos outros, perdoando mutuamente, enfim, um viver que produz vencedores coletivos nas igrejas. Assim apressaremos a volta do Senhor. A história é repleta de relatos de pessoas assim chamadas vencedores. Há alguns que são chamados até de estrelas, porque são tidos como vencedores, mas eram indivíduos. Era uma estrela que brilhava em um universo tão enorme como o que temos. Irmãos, o nosso propósito, nosso primeiro item dessa missão, é que não mais hajam ou existam vencedores individuais, mas que, a exemplo desse auditório, nós sejamos um corpo de vencedores. E aí precisamos ajudar uns aos outros. Se o seu irmão não está bem, você sente que ele está se desviando daquele que é o propósito, irmão, não se conforme, vá lá, lute por ele, batalhe por ele, olhe por ele, resgate a ele.
Talvez trace para você um propósito. Eu vou ser um vencedor e o meu objetivo é também levar alguém comigo como sendo um vencedor. Segundo item. Vamos ler? Preparar todas as cidades para receberem os filhos de Deus durante a grande tribulação. Os que se refugiarem para a América do Sul. Para isso precisamos pregar o Evangelho, gerar igrejas e cuidar até que tenham vida da igreja forte e aprazível em cada cidade para alimentar o povo de Deus no deserto. Essa é a nossa missão. Da mesma forma que Deus apareceu para Abraão e deu para ele uma missão, nessa manhã Deus apareceu para nós e nos deu uma missão. Você aceita essa missão? Deixa eu ler aqui um textinho aqui, bem novinho esse aqui, tá? Senhor Jesus. Já resultado de algo bem recente. Testemunho do Avança Jovem na cidade de Brumadinho. Amém? Dada a tragédia em Brumadinho, o Senhor colocou em nosso coração o encargo de consolar as pessoas por meio do Evangelho. Baseando-nos no encargo que recebemos na conferência de jovens sobre produzir o filho varão, gerar igrejas fortes para receber os filhos de Deus na grande tribulação e principalmente sermos protagonistas nos tempos atuais para levar o Evangelho do Reino às pessoas, hoje nós, jovens da igreja, repita comigo, hoje nós, jovens da igreja, aqui não foram os velhos, não foram os irmãos mais antigos, não foram os irmãos responsáveis, mas foram os jovens da igreja. Nós, jovens da igreja, em Contagem, em comunhão com os irmãos de Brumadinho, nos dispomos a ir com esse Espírito. Lembra que, para que Deus faça, você tem que atender ao chamado. Se você atender, Deus vai fazer. Nos dispomos aí com esse Espírito. Por um lado, revestidos com o Espírito desbravador de Paulo. Mas por outro, com o coração cheio de amor e compaixão. A experiência trouxe grandes frutos. Muitos javes distribuídos. Centenas de folhetos. Muitas orações e até casas abertas para apacentamentos. Mas de nossa parte, isso aqui muito forte, mas de nossa parte ficou a confirmação de uma grande convicção, que jamais depositemos nossa esperança nas coisas dessa vida. Escolas, bons empregos e uma vida estável não nos garante nada. Um rompimento de uma represa pode levar tudo embora. Que estejamos arraigados unicamente nele e que prossigamos firmes e fiéis à comissão que Deus tem nos dado. Como jovens, queremos assumir nossa responsabilidade de cuidar e gerar pessoas nas cidades a nós confiadas. Repitam comigo essa frase. Como jovens, queremos assumir nossa responsabilidade de cuidar e gerar pessoa nas cidades a nós confiadas. E aí ficou um versículo. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Esse era o meu encargo. Nós vamos voltar agora. Não sei se da última conferência, ao voltarmos, o que foi compartilhado ficou pelo caminho. Mas, irmãos, essa conferência precisa ser para nós o início de uma nova história. Eu não sei como era a sua história com Deus, mas Deus apareceu para você nessa conferência.
e Ele lhe deu uma comissão. Está aí a comissão. Vamos dizer sim e amém? Então que tal? Sim e amém. Vamos ficar de pé para a gente encerrar com a oração? Senhor Jesus, Senhor, nós te agradecemos por esses 3 dias. Muito obrigado por ter nos ajuntado aqui. Nós temos muita gratidão no nosso coração, por saber que o Senhor ainda se importa conosco. Ó Senhor Jesus, mais uma vez, nós proclamamos que somos fracos, que somos frágeis e que somos mortais. Mas nós temos algo a que nos apegar. O Senhor nos deixou o seu nome e o Senhor nos deixou a sua palavra. Isso tem nos tornado fortes, tem nos feito resistir. Nessa manhã, Senhor, nós elevamos a Ti a nossa oração, apresentando cada jovem aqui presente, cada irmão que se deslocou de sua localidade para ficar aqui conosco nesses dias. Nós vamos voltar agora. Ó Pai, eu te peço, Senhor, eu te clamo, eu te imploro. Não deixa que o que foi falado aqui nesses dias, Senhor, caia por terra, ou que esfrie no coração de cada um deles. Esses 6 meses que ora se iniciam, que sejam 6 meses de um viver de altar e de tenda, e cumprindo a tua comissão, que também agora é a nossa comissão. Que os dias que nos restam, aos quais o Senhor nos arregimentou, estamos vivendo, Senhor, a última hora, mas nós te louvamos por ter nos chamado, indiferente do que vamos receber, mas faz arder no nosso coração o desejo de conquistar essa terra para ti, de anunciar as boas novas, de abençoar, Senhor, outras vidas, de trazer o teu reino para as cidades que ainda não têm. Ó Pai, humildemente eu te peço isso. Eu queria agora convidar que os cooperadores e os demais viessem aqui à frente, por favor. Ainda certamente terão alguns avisos, alguma coisa mais. Mas eu chamei eles aqui para que eles pudessem orar também. Orando, enviando, abençoando cada um de vocês, tá bom? Senhor, Tu és testemunha. Sim. De tudo que nós ouvimos. Sim. E a Tua graça, o Senhor nos prometeu. Sim. O Senhor não nos prometeu o céu sempre azul. O Senhor não nos prometeu facilidades. Sim. Mas o Senhor nos chamou para andarmos contigo. Amém. O Senhor nos fez um convite para seguirmos o Senhor. Amém. E tomarmos a nossa cruz. Sim. E seguirmos a Ti. Senhor, esse é o convite, essa é a jornada que o Senhor nos propôs. Sim. E nós queremos sim, Senhor, olhar para Ti. Nós queremos correr a carreira que nos foi proposta. Sim. Senhor, olhando firmemente. Amém. Para o autor e consumador da fé. Amém. Senhor, nós queremos seguir-te e seguir nos Teus passos. Não importa as dificuldades, não importa os gigantes, não importa as cidades fortificadas, ou mesmo as nossas fraquezas. Sim. Nós não vamos olhar para nada disso. Sim. Nós vamos olhar para Ti. Amém. Tu és o autor e consumador da nossa fé. Amém. E pela fé nós vamos viver. Amém. O Senhor não se compraz com aqueles que retrocedem. Nós queremos avançar. Sim. Avançar. A ordem é avançar. Em Teu nome faremos. Amém. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor, a Tua volta está tão próxima. A Tua volta está tão próxima.
E o Senhor foi muito bondoso conosco. Sim. O Senhor usou as mensagens dessa conferência para nos dar os seus últimos avisos. O Senhor está voltando. O Senhor está despertando o seu povo. Está despertando cada um de nós para fazermos a sua vontade, para levarmos adiante esse evangelho, ser jovens fortes e ativos. Senhor, atacar é a única forma de sermos guardados. É verdade. Porque quem ataca não tem tempo para pecar. Quem age não tem tempo para se envolver com o mundo. O Senhor deu seu último aviso, um dos últimos avisos. O Senhor quer acordar o seu povo. Amém. E o Senhor acordou o seu povo. Amém. Senhor Jesus, Amém. nós cremos que essa palavra vai fazer efeito. Amém. Já está fazendo efeito. Amém. Está despertando o seu povo. Senhor, a partir de agora, que nós possamos levar esse encargo adiante. E ao sair daqui, Senhor, nos ajuda a praticar essa palavra. E desde já, Senhor, nós oramos. Senhor, neutraliza o poder das trevas. Senhor, neutraliza o poder do mal. Sim. Neutraliza o poder dos demônios. Sim. Dos anjos caídos. Senhor, amarra Satanás sobre a nossa vida. Senhor, liberta cada um de nós para levar esse evangelho adiante. Jesus é o Senhor. Amém. Tu és o Senhor. Tu nos confiaste uma obra muito grande, Senhor, para fazer. Quem somos nós? Ó Senhor Jesus, essa obra é tão pesada. É. São tantas cidades para serem conquistadas. A tua seara é tão grande, Senhor. Sim. Nós somos tão poucos. Nos ajuda, Senhor. Nós precisamos de Ti. Vai à nossa frente, Senhor. Conquista mais jovens, mais pessoas, mais presbíteros, mais cooperadores. Levar encargo para frente. Ó Senhor Jesus, obrigado pelo teu falar tão encorajador, Senhor. Essa conferência, não viemos aqui para dar mensagens. Nós não somos pregadores, nós somos profetas. Profetas do Senhor. A palavra não é nossa, é tua. Se o Senhor mandou nós conquistarmos a terra, é porque o Senhor colocou poder sobre nós. Nós estamos muito encorajados nessa conferência. Sobre cada jovem que veio aqui, possam sair dessa conferência empoderados, abençoados. Em cada cidade, Senhor, falar deles possa causar reação nas pessoas, possa libertar as pessoas do império das trevas e trazer para o reino do Filho do seu amor. Nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue. Nós sabemos que nós lutamos contra dominadores desse mundo tenebroso, que por trás de nossa luta física há uma luta espiritual. E nós precisamos ser homens espirituais, que oram, que buscam a palavra, que vivem uma vida de altar e de tenda. Entregamos a Ti, Senhor, o resultado dessa conferência. Que seja um novo início para nós, um novo começo em nossas vidas. Que possamos entregar essa terra para o Senhor. Toda essa região,
nós vamos lutar pelo Senhor. Mas vai à nossa frente. Tu és nosso capitão. Obrigado, Senhor, por ter nos escolhido tão fracos, Verdade, Senhor. tão incapacitados. Sim. Mas o Senhor nos chama capacitados. O Senhor capacita aqueles que o Senhor chama. Nós precisamos do Senhor, do seu Espírito em nós. Nos supre, Senhor. Sim, Senhor. Queremos estar de pé na tua presença. A tua volta, nós queremos estar de pé. Amém. Ser vencedores, não ter nada de que nos envergonhar. Sim. Nossa consciência tranquila, nosso ser totalmente entregue a ti. Obrigado, Senhor, por esses jovens. Tu és o nosso Senhor. Amém. Nós vamos conquistar a terra, sim. Vamos conquistar. Amém.